Aí começa a grande... E a montagem desse elenco A aí montagem? com o Nini? De onde veio o Niang e MW? Vocês conheceram quando, Eu conheci o MW já nessa época no Valorant. Foi. Por exemplo, o John e o Joe, a gente já jogava há muito tempo contra. John, Joe e FZN chegaram a ser campeões mundiais no PB em 2016. Mas eu sempre jogava contra eles. E aí, quando o Valorant apareceu, meio que todas as comunidades vieram pro Valorant. E nesse exato momento também, a gente começou a reencontrar a galera. Então chegou um ponto na Ranked, quando lançou no Brasil, que toda a Ranked que a gente startava, a gente caía contra as mesmas pessoas o dia inteiro. Então aí a gente começou a conhecer o MW, começou a jogar de volta, né? Sempre era, sei lá, eu, FZN, Prozin, acho que o BZN jogava com a gente na época também. Roy. O Roy chegou a jogar durante muito tempo contra o time que na época era o time deles. Eles vieram com quase o time inteiro. E aí a gente começava sempre a jogar contra, até o momento onde... O que você lembra dessa época? Mano, o que eu lembro dessa época era o seguinte, tipo, a gente queria mudar alguma coisa no nosso time. A base do time na época era eu, o John e o Joe. E a gente precisava de 2 jogadores, assim, que a gente confiava. E aí eu lembro que você jogava muito com o FZN nessa época e, mano, meio que casou, tipo... Foi. Meio que deu match, tá ligado? Eles jogavam com o Roy e com o Prize. O Roy, pra quem do chat não tá lembrando, ele foi treinador da NiP recentemente, né? Foi? Em 2022 ele foi treinador da NiP e aí depois ele saiu no pré-Masters, ele saiu pro Fluir assumir, né? Isso. Foi uma parada dessa. E o Prize agora que tá na... Não foi treinador da VK também, não? Cara, da o VK, Koi, acho que você tá não contando chegou. o Koi. Tem o Koi e tem O Koi, ele não, veio pro Valorant, mas bem depois, confundindo. né, inclusive. Mas aí, nessa época, foi exatamente isso, né? Então eles já tinham um time. E eu e o FZN jogava com os outros moleques. Sim. Só que eles jogavam PB ainda. Então eles queriam continuar no PB. Eles tinham, se eu não me engano, acabado de voltar do Mundial, alguma coisa assim. E aí, o FZN mandou uma mensagem pro John. E aí, John? Será que não rola a gente se juntar, não? E, cara, esse início, Foi né, mesmo. quando vem a Game Lander, se eu não tô enganado, vocês foram um dos primeiros times a pegar Radiante em lobby estacada, não foi? Sim. Lá no NA, não é? Vocês estavam jogando no NA ainda? Ou foi Se eu não me engano, NA. já tava no Brasil. Eu acho que foi no Brasil. Tava no Brasil? No NA era difícil, porque você pegava uns caras que sabiam jogar um pouco melhor, mano. 140 de ping era foda. Era difícil. E assim, a galera que jogava em lobby estacada, pegava os caras nas ranqueadas, mano, você só desistia, tá ligado? Você via que era os caras, não tinha nick escondido ainda Não no tinha, Valorant, não tinha, era nick aberto. É que nessa época acontecia muito disso que eu tô comentando. Então, às vezes caía era sempre 5 contra 5, né? Então era difícil cair um cara aleatório sozinho pra jogar contra. Tanto que vários da molecada de hoje em dia, a gente já encontrava nessa época, mas às vezes nem conhecia a galera de nome, né? Exatamente. Cara, vamos falar agora do assunto que o Niang gosta muito, que é da Game Landers. Vamos entrar de cabeça na comunidade Game Landers, tá? Bora. A primeira pergunta que eu falo pra você é: quando vocês começaram a jogar junto, a treinar, vocês já notaram que vocês eram muito diferentes dos jogadores que vocês estavam jogando contra? Ou naquela altura já tinha alguns jogadores ou algum time que vocês jogavam em lobby estacada que vocês falavam, cara, esses malucos aqui era bom? Vocês eram muito dominantes mesmo? Cara, a real é que nessa época, tipo, a gente jogava com muita vontade, assim, tá ligado? Tipo, a gente não queria saber quem tava na nossa frente. Essa que é a real. A gente queria chegar onde a gente precisava chegar. A gente jogava por... Alguns jogavam porque precisava de dinheiro, alguns jogavam porque precisava, tipo, manter o sonho, e sem a estabilidade financeira também você não consegue manter isso. Sim. Então a gente tinha muita vontade, tipo, mano, não importa, tá ligado? Tipo, a gente dava muita vida. Provavelmente a gente era o time que mais treinava e mais jogava o jogo naquela época. Por mais que às vezes não seja tipo... Eu acho que a gente não treinava na melhor qualidade, mas a gente treinava muito, a gente jogava muito jogo. A gente vivia o jogo, literalmente. Vocês spamavam muito o Valorant. Muito jogo. A gente treinava nessa época quase a rotação inteira de mapas. Por Era dia. tipo todos os dias, sei mas lá. tinha 5 mapas só, Então, né? era todos os dias 5 mapas. Sim. Então, hoje em dia, tem time que Mas já treina- rolava uma graninha naquela época ali? Vocês já começaram, porque eu lembro que vocês ganharam todos os primeiros campeonatos que tiveram, né? Quando a gente virou Game Landers, a gente foi convidado pela galera da Game Landers a jogar o campeonato deles com a tag de Game Land. Qual que foi o campeonato? A Copa Haki. Copa Foi o Haki. primeiro então, campeonato. primeira eu Copa lembro. Haki. Copa Haki, De abril. GC Ultimate, que vocês ganharam também logo na sequência. Mas então, Foi. quando a gente montou o time pela primeira vez, quando a gente decidiu jogar esse campeonato, a gente já se enfrentava há muito tempo antes, mas a maior parte do tempo era jogando Ranked. Aí, a partir do momento que surgiu o primeiro campeonato, a gente falou, então beleza, então agora a gente vai montar um time e vamos treinar. E aí veio o contato da Game Landers pra falar com a gente pra jogar a Copa Hakim. Só que com salário. Quando a gente jogou o campeonato, a gente não tava recebendo. Não tava recebendo Então nada. a gente ganhou o campo e aí aí veio sim, o contrato. sim. Aí a gente começou a ganhar. E quanto que era o salário naquela época, mais ou menos? Pra galera que tem curiosidade aí, tipo eu. Você gosta, né? Mas eu acho que naquela época a gente ganhava uns R$2.000, eu Era acho. Pode crer. 2K. Se eu não me engano, era isso.
Mas pra começar ainda mais, tipo, num jogo novo, né? Pensando que a gente tava saindo Nossa, todo mundo de ali jogo que ninguém ganhava nada. Moleque, não dava ali nem era, cash. ali era o Dream. Ali era o Dream pros moleques. Você é louco. Nunca tinha ganhado nada. E a nessa mudança hora. pra Sorocaba, cara, ela acontece em 21 ou... Ô, rapidinho, ou 20? só deixa eu cortar rapidinho antes de você fazer essa pergunta sobre a mudança, porque acabou de rolar um superchat, só pra lembrar pra galera, né? Porque a gente não Boa, passou esse boa, recado. Xaxai, boa. Né? A gente tá com superchats também. A gente vai separar no final da live superchats a partir de R$20 pra fazer a pergunta diretamente pro herói brasileiro. Lembrando Então, que quem comprou o convite radiante também, no Exatamente, final né? a gente chama pra mesa aqui pra sentar, pra trocar ideia fazer a pergunta pro MWZ. é isso. Brabo. Então a gente vai talvez botar aqui na tela os superchats de menos de R$20, mas só a partir de R$20 que a gente vai guardar pra falar no final. Então, Fechou. a Game Landers em Sorocaba, cara, ela acontece em 2020 ou ela vem depois? 2021. 21. Então, antes vocês jogavam cada um da sua... É porque tava na pandemia, né? A gente esquece um pouco, mas era pandemia 2020, né? Sim. Mas mesmo assim, você lembra da... Pra mim, particularmente falando, qual foi a melhor fase da Game Landers pra você? A melhor fase da Game Landers pra mim, mano, é meio foda essa porra aí. Pra mim, uma fase que foi muito marcante foi na época que a gente ficou naquela casa, naquele apartamento lá da NTZ, essa? eu acho. Essa foi bem marcante, assim. Eu me divertia Mas muito. positivamente? Positivamente, eu me Pra mim, divertia. essa foi a pior. Foi a pior pra você, jura? Caramba, Mano, por caralho. quê, Diego? A gente dividia um É, banheiro pra não, 7 cabeças. Isso daí cara. era foda, isso daí era foda. Mas eu me divertia muito, não sei explicar. Tipo assim, eu dava muita risada o dia inteiro, mano. Sim. Mas eu acho que a melhor fase. Você fala a melhor fase de Não, talvez pra desempenho. você mesmo, assim. De desempenho, uma fase muito boa, Não, assim. talvez que não só foi, desempenho, cara, mas foi na época que a gente tava no Rio de Janeiro, lembra? Essa época foi muito boa. Essa pra mim foi muito Que a gente tava no Rio de Janeiro fazendo um bootcamp na. Acho que como é que era? Na mansão da Final Level? Era um bagulho assim, né? Na Game Land. Na Game Land. Essa época foi muito boa porque ali também fez com que a gente se conhecesse melhor fora do jogo, sabe? Saquei. A gente se conheceu melhor fora do jogo, conversava mais, saía pra almoçar, falava sobre outras coisas a não ser o jogo, assim, foi da hora. Foi Cara, experiência uma bacana. pergunta que a comunidade faz de maneira frequente. Se não fosse a pandemia, a Game Lander seria campeã de algum Masters em 2020, cara? Ah, não dá pra saber, mano. Não dá pra saber. Mas a gente com certeza ia jogar pelo menos todos os mundiais ali, os internacionais, a gente ia Porque jogar assim, todos. cara, não sei se o pessoal que tá acompanhando a gente agora, tem uma galera mais nova, um pessoal que chegou em 22, depois pós-título da Loud. A Game Landers, rapaziada, foi um time em 2020 que papou praticamente quase... Acho que teve um campeonato que vocês não ganharam em 2020, cara. Que foi um campeonato que vocês perderam pra PEN. Não, vocês perderam o GC Ultimate 2. A gente perdeu pra PEN o GC Ultimate 2 e a gente perdeu um outro Pra campeonato. Fusion Fragger vocês perderam um. A gente perdeu, se eu não me engano, 3 campeonatos. A gente perdeu um que a Fusion Fraggers virou Fusion depois disso. Aham. Que a gente perdeu pro time do Prize, você lembra disso? Nossa, Do eu lembro. Prize dando Ace, de De Alp. Operator, de Cypher Na É mesmo? areia. da Raven. Na areia da Raven. E Na aí, areia. aí depois, Atirando, mano. depois a gente perde um Evo, eu não lembro se era Evo, mas foi algum campeonato que teve o primeiro campeonato em formato suíço do Valorant na época. A gente perdeu, mas foi uma época que tava tendo 5 campeonatos no mesmo Era mês. muita coisa, né? Eu lembro.